Ai, ai. Oi, sou o Luke, tudo bem com vocês? Margot? Ai. Se tiver um barulho aqui de fundo, peço perdão pra vocês, é que tá rolando o jogo do Palmeiras, então tá uma loucura aqui no condomínio. Mas vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa séria. Uma coisa não muito legal. Eu também não sei se as pessoas que me acompanham aqui assistem ao BBB, mas mesmo se você não assiste, é meio difícil fugir de você saber o que tá acontecendo lá, porque tudo que acontece lá viraliza nas redes sociais, então de alguma maneira chega até o seu ouvido. E antes que alguém me julgue por assistir o BBB, eu também assisto Gênesis, tá? Então eu tô ali equilibrado. A verdade é que eu sempre gostei de BBB, desde criança eu tenho o hábito de assistir, aí durante um tempo eu parei, e aí depois no ano passado eu voltei a assistir por causa de todo o sucesso que voltou a fazer o programa. Eu gosto do jogo, eu gosto do entretenimento, mas eu super entendo quem não gosta também, e tem argumentos super plausíveis pra isso, mas eu acompanho. Mas eu assisto ciente de que tem algumas coisas erradas no programa, e assisto com esse cuidado pra não me deixar me levar por essas coisas ruins. Tomando cuidado, por exemplo, para não se alienar, ou cuidado para não se sentir o juiz, né, o tempo todo, e se sentir no direito de julgar todas as pessoas e ser hipócrita ao fazer isso, porque você está julgando ações de pessoas, os erros delas, sendo que você também erra. Então a gente tem que ter cuidado com esse sentimento que às vezes acaba gerando na gente de decidir quem é melhor ou pior que outra pessoa. Mas eu também acredito que tem coisas legais, partes legais, e eu acho que a gente pode até aprender alguma coisa com o Big Brother. Nesse BBB 21, por exemplo, a gente pode aprender ao que a gente não deve fazer, ver como a gente não tem que agir. Só fazendo um resumo para não ficar muito vago, todo mundo sabe que o Lucas foi cancelado. O cancelamento é uma coisa que acontece muito na internet, né, principalmente no Twitter, mas agora a gente tá vendo isso acontecer na prática, na vida real, lá dentro da casa mais vigiada do Brasil. A Juliette também é outra participante que foi cancelada, mas ela foi cancelada simplesmente por ser ela. E o Lucas foi cancelado porque, além dele ter algumas ideias erradas, ele também, quando ele bebe, ele fica chato, aí começou a fazer algumas coisas que ninguém da casa gostou. Mas o Lucas, apesar dele ter feito uma coisa errada, ele se arrependeu, pediu perdão e disse que não cometeria mais esse mesmo erro. Mas uma das pessoas que foram mais empáticas com ele foi a Carol com K, que organizou todo mundo para deixar ele sozinho, ele foi lá comer sozinho na mesa. Ela não só optou por não falar com ele, não comer junto com ele, porque ela não concordou com a atitude dele, mas ela reuniu todo mundo e convenceu todo mundo e organizou todo mundo para cancelar ele junto com ela. Isso é um grande problema do cancelamento. Não basta eu decidir que não vou acompanhar mais aquela pessoa porque eu não concordei com uma atitude dela, mas eu tenho que convencer uma multidão, né, um monte de Maria vai com as outras, convencer da minha opinião, convencer que meu lado é o certo. E aí, ao invés de você dizer, eu não vou mais acompanhar essa pessoa, você fala, nós não vamos mais acompanhar essa pessoa. Era um ato solitário de uma pessoa, mas ela transforma aquilo em um linchamento em grupo. E é isso que a Carol com K e outras pessoas da casa fizeram, sem motivo algum. Mas isso foi só o começo, teve muito mais coisa que eu não vou perder tempo falando aqui, porque vocês já devem saber de tudo, na internet vocês encontram tudo também, várias situações de humilhação, né, que aconteceram na casa, situações desumanas que aconteceram na casa. E ver esse tipo de coisa, essa situação mexe muito com a gente, né, fica uma sensação ruim, né, é uma injustiça ali da nossa frente, a gente fica indignado com isso. Então é uma coisa muito ruim. Não importa o erro que a pessoa tenha cometido, eu não tô falando pra ninguém passar pano pra ninguém, mas ninguém merece passar pela situação que o Lucas passou. Pessoas que cancelam não querem uma mudança, porque pra pessoa mudar, ela não pode estar cancelada, ela não pode estar invalidada. Ela tem que estar validada, ela tem que estar inclusa na sociedade para mudar, e não ser expulsa, isolada da sociedade. Se tem alguém que faz isso, ela está sendo um ditador, né? Está oprimindo. E esse não é o caminho. O caminho não é pela opressão, o caminho é pelo perdão. Eu vi um exemplo que eu achei muito bom do porquê que isso era grave, né? Do porquê que era tão ruim assim isolar uma pessoa, de como isso era errado. E aí nesse exemplo falava que nem as pessoas que são presas, nem as pessoas que vão pra cadeia são privadas da socialização. Elas são privadas da sua liberdade, que é o bem maior que a gente tem. E aí pra ela ser punida pelo crime que ela fez, né, pelo mal que ela cometeu, ela perde essa liberdade. Só que aí ela perde a liberdade, não a socialização. Então mesmo dentro da cadeia as pessoas não almoçam sozinhas. Elas têm outras pessoas ali pra comerem juntas, pra conversarem, pra socializarem. Inclusive
Inclusive, a única maneira que tem de punir uma pessoa que já foi punida, que já perdeu a sua liberdade dentro da cadeia, é pondo ela na solitária. Porque o ser humano é um animal que precisa estar em contato com outros da sua espécie. O ser humano não foi feito para viver sozinho, porque senão ele enlouquece. E isso não sou só eu, psicólogos que falam, mas também é bíblico. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Ela podia pegar e quando chegasse no domingo, no dia de votar, ela votar nele e dar essa justificativa. Era super plausível. Só que ela não precisava reunir uma multidão contra ele. Ela podia ter punido a ação dele, que ela não concordou com o voto dela, mas ela escolheu punir, tirando ele da socialização. E isso é muito triste, que nem um episódio do Chaves, quando todo mundo xinga ele de ladrão, ele fica lá sozinho. Você não achou triste aquela cena? Aconteceu a mesma coisa, só que não é ficção, não é historinha não. Aconteceu na vida real. E isso não só acontece dentro do BBB, mas acontece aqui fora também. Porque o BBB é um retrato da nossa sociedade. E se a gente partir desse ponto, a gente vê que a nossa sociedade está doente, que a nossa sociedade está perdida, que a nossa sociedade está confusa, arrogante, mimizenta. E isso assusta, porque a gente vê, por exemplo, a Lumena, que é a psicóloga. Aí me diz, como que uma pessoa que é profissional da relação, né, entre os humanos pode se relacionar dessa forma que ela está se relacionando? Como que ela pode se posicionar dessa forma que ela está se posicionando dentro do programa? Eu não estou falando que os psicólogos têm que ser perfeitos também, né? Eles também são pessoas, são seres humanos, falhos, né? Estão propícios ao erro também. Mas agora, apontar o dedo que nem ela tá fazendo, massacrar uma pessoa que nem ela tá fazendo, fazer uma pressão psicológica que nem ela tá fazendo, isso não é coisa que uma psicóloga faz. Isso não é uma coisa que o ser humano deveria fazer. Então o Lucas foi chato quando ele tava bêbado? Foi. Mas a Lumena consegue ser muito mais chata e muito mais insuportável estando sóbria. Fora a militância que ela traz, que não leva a lugar nenhum e ainda destrói o que pautas sérias querem trazer. Mas do que adianta todo esse discurso, do que adianta lacrar, toda essa lacração para gerar conteúdo para quebrando tabu, se você está destruindo a vida de uma pessoa, se você está acabando com o psicológico de alguém? Do que adianta levantar uma bandeira, fingir que se preocupa com ela, sendo que só está preocupada com o próprio ego? Sendo que ela faz uma militância seletiva, né? Só com quem ela quer, só no momento que ela acha oportuno para ela. As pessoas só querem criticar, apontar o dedo para outra pessoa, mas nunca olha para o próprio umbigo, nunca faz uma autocrítica. Pelo contrário, elas se colocam como superiores e como melhores do que as pessoas que são inferiores porque pensam diferente delas. Elas só querem falar, militar, lacrar e não sabem escutar. É esse tipo de pessoa que a gente está vendo nessa edição do BBB. E por que muitas pessoas dentro do programa são assim? Porque muitas pessoas são assim aqui fora também. Esse é o reflexo da nossa sociedade. Pessoas que criticam, que cancelam, que manipulam, pessoas que se deixam ser manipuladas, pessoas que tinham todo o potencial até para vencer o jogo, mas São Maria vai com as outras, se deixam ser manipuladas, não têm personalidade, não sabem quem são e por isso se transformam em outra coisa, são moldadas pelas outras pessoas que pensam de uma forma errada e elas simplesmente deixam, preferem acreditar na mentira do que na verdade. Isso está acontecendo no BBB, mas não é isso que também acontece aqui fora? E é isso que me deixa tão preocupado. A Carol Conká, por exemplo, em um momento que ela foi confrontada, ela disse que se ela fosse eliminada da casa, seria por ela ser uma mulher preta, e não por causa das atitudes erradas dela. Ela está se apoiando na causa e não lutando pela causa. Ela está usando a causa como uma desculpa para o mau caráter dela. Porque no último BBB, quem ganhou foi a Thelma, que é uma mulher preta. Quem ganhou a última Fazenda foi a Jojo Todinho, que é uma mulher preta. Então esse raciocínio da Carol Conká não faz sentido, ela só está envergonhando a causa. O Projota, por exemplo, não entendeu as letras do Projota. O Thiago Leifert deu até uma dica para ele, né? Até parabenizou ele pela conversa que ele teve com o Lucas, que foi super legal aquela conversa. Mas no dia seguinte, ele já estava indo contra o Lucas. Ele já estava fazendo tudo ao contrário do que ele falou. Ao invés de acolher, ele também acabou cancelando. E por causa dessas e outras atitudes, do acúmulo de tudo isso, de todo esse cancelamento, de toda essa perseguição com o Lucas, ele acabou desistindo do programa e pedindo para sair. Ele desistiu de 1,5 milhão. Para alguém desistir de 1,5 milhão é porque realmente estava tendo muita pressão, é porque realmente ele não estava suportando mais ficar dentro daquela casa com as pessoas fazendo isso com ele. Mas ele teve essa chance de pedir para sair porque ele está dentro do Big Brother. Agora, as pessoas que estão aqui fora, que passam por esse mesmo tipo de situação, às vezes a única saída que elas acham é o suicídio.
é se matar. Tem caso de pessoa que já se matou porque foi cancelada, porque não teve uma outra chance de mudar. E o Lucas era fã do Projota. Imagina agora ele saindo do programa e vendo tudo que o Projota falou pelas costas dele. Como que vai ser pra ele? Então cuidado com quem é o ídolo de vocês. Cuidado com quem é a referência de vocês. Eu vou repetir o que eu disse no último vídeo que eu fiz sobre Big Brother no ano passado. O nosso verdadeiro Big Brother, o nosso verdadeiro grande irmão é Jesus. É Ele que deve ser a nossa referência. Se a gente quer ter alguém como ídolo, Ele é o único digno da nossa adoração. Mais ninguém. Todas as pessoas são falhas, nós seres humanos somos falhos mesmo, mas Jesus não. Jesus não erra. Então deposita a sua confiança nele. Ah, mas já tá falando de Jesus, já tá pregando. Eu pensei que era um vídeo só de Big Brother. Meu filho, você tá vendo como a sociedade tá? Por que eu tenho falado cada vez mais de Jesus? Porque é tão necessário eu falar de Jesus aqui. Porque olha como a sociedade tá doente. E Jesus é a cura para essa sociedade doente. Eu não falar de Jesus é como se eu tivesse a cura do câncer guardado comigo na minha casa e o meu vizinho estivesse morrendo de câncer. Eu tenho Jesus, então eu quero compartilhar ele, porque se mais pessoas tivessem Jesus, a gente não estaria vendo esse tipo de coisa no programa. Que a gente possa fazer uma autoanálise, uma autocrítica sempre com nós mesmos, e que a gente possa ser menos Lumena, que a gente possa ser menos Carol Conká, e que a gente possa ser mais parecido com Jesus. Porque ele sim não cancelava ninguém, ele acolhia as pessoas. O cancelamento é praticamente um apedrejamento atual, né? E qual foi o posicionamento de Jesus diante do apedrejamento da mulher adúltera? Pode tacar pedra? Pode tacar pedra, mas só taca pedra na mulher quem nunca tiver pecado, quem nunca tiver errado. As pessoas não precisam de cancelamento, as pessoas precisam de acolhimento. Que a gente possa ser assim, que a gente possa acolher as pessoas, que a gente possa abraçar as pessoas, mesmo elas sendo diferentes da gente, mesmo elas pensando diferente de nós, mesmo que elas estejam erradas. Era isso que eu queria falar aqui hoje, era essa mensagem que eu queria trazer. Eu espero que tenha acrescentado algo na sua vida, que tenha feito você refletir. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam refletir também. Se inscrevam no canal aqui para mais reflexões como essas. Ativa o sininho também para receber as notificações de quando sair um vídeo novo. Deixe seu comentário aí do que você achou desse vídeo. E não esquece também de deixar o seu like, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!